Ah, agora sim, agora a Lari apareceu aqui. Oi, gente, tudo bem? Olá, Oi, Lari, tudo bom? oi, tudo bom? Eu Agora sim, né? tava esperando o convite, é a primeira vez que eu faço live em dupla. Ah, tá. É porque eu acho que tem que entrar na live, daí eu consigo te enviar o convite. Isso, aprendi Aham, na prática. sim. Aham. Então, gente, para quem não me Então, conhece, eu sou a Cláudia, instrutora de yoga, idealizadora do Centro Florescer. Fiz a minha primeira live também na segunda passada, então é bem novo para mim fazer live, mas eu super curti. E, inclusive, já vou fazer o convite para vocês interagirem com a gente, fazerem perguntas, se tiverem dúvidas. Convidei a Lari, inclusive, porque eu já tinha escutado falar bastante assim do Renascimento, inclusive até comentei nos meus stories hoje. Eu assisto muito a Eleonor Luzes. Isso, inclusive, até antes de engravidar, eu gostava muito. Ela é uma médica, inclusive, ela tem uma tese de doutorado que tá disponível, se não me engano, no site dela, né, uhum, Lari? isso. E ela criou a ciência do início da vida. E ela fala muito sobre o renascimento. E aí a Lari ela faz esses atendimentos de renascimento, ela é instrutora também de Hatha Vinyasa Yoga lá no Florescer, ela entrou para a equipe há pouco tempo, mas a gente já se conhece há bastante tempo, né, Lari? E vou deixar para tu te Já, apresentar. então tá bom. Então, gratidão pelo convite, Clau, né? Sim, Sabe que eu sempre gosto de conversar como boa geminiana sim, aham. e para compartilhar coisa boa que o mundo inteiro precisa mais ainda, né? É verdade. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lari, eu sou instrutora de Hatha Vinyasa Yoga, como a Clau comentou, né? Venho de uma caminhada, então, de autoconhecimento nos últimos anos da minha vida. Para quem não sabe, para criar aquele vínculo, né, de sim, já fui bancária, Sim. né? Então, e também além das aulas de yoga, né? Na verdade, antes do yoga aparecer na minha vida, já existia o renascimento. O renascimento é mais antigo na minha vida do que o yoga, inclusive, Aham. né? Eu conheci o Renascimento através. O primeiro contato que eu tive foi através de um seminário, que são seminários mensais que acontecem em alguns locais no mundo inteiro, né? Porque já falando um pouquinho do Renascimento, né? Ele Aham. surgiu ou ressurgiu nos Estados Unidos com Leonard Orr, que há pouquíssimo tempo nos deixou, desencarnou faz bem pouquinho tempo, foi ali bem próximo do Bert Uhum. Hellinger por sincronia, né, que não existe coincidência. Aham. E na realidade, ele é uma técnica super simples, isso que é o mais encantador, porque usa a própria respiração, né? Uhum. Que é Uhum. uma respiração que ela é um pouco diferente das respirações dos pranayamas do yoga, né? É Mas uma de uma só. certa, É é uma uma única técnica respiração. só. Ah, É uma tá. técnica só. É tanto que por isso que a gente fala que é um autocuidado, porque a pessoa, quando ela começa a respirar, na verdade, ela vai aprender a usar a técnica para um determinado momento, quando ela se sentir segura, né, ela vai conseguir respirar sozinha, ela não vai ficar dependente de um facilitador. Isso que é Uhum. incrível, porque até onde eu conheço é a única técnica que você não depende de alguém, que você Uhum. consegue ficar Aham. livre. Uhum. Isso era até uma das perguntas que eu tinha para ti, né, com relação se a pessoa ela consegue fazer essa técnica sozinha e acessar, né, porque o renascimento ele acessa memórias, né, Lari? Como é que Uhum. funciona isso? Então, inicialmente, o ideal não é a pessoa respirar sozinha, porque o que acontece? A Uhum. técnica em si, ela é muito simples, né? Ela é uma respiração que a gente chama de respiração circular e conectada, onde tanto a inspiração quanto a exalação, ela é uma respiração tranquila, que não é forçada, que a gente deixa ela acontecer naturalmente, só que não vai existir essa pausa, essa interrupção que geralmente no yoga a gente trabalha, esse intervalo entre a inspiração e a exalação e vice-versa. Na Uhum. respiração de renascimento não existe, a intenção é exatamente conectar uma coisa com a outra.
E essa parte cíclica da respiração, então, que vai fazer em um determinado momento um campo de energia surgir, né? Uhum. Expandir na realidade, né? Que a gente pode dizer que é o mesmo campo que acontecem nas constelações familiares, né? Ah, entendi. Então, o porquê que a pessoa precisa inicialmente ter um facilitador ao seu lado, seja em sessões individuais, ou em retiros, ou em workshops, é para aprender a lidar com o ciclo de energia, que é esse campo de energia que surge, né? Porque a respiração em si, ela é simples, mas vai chegar um determinado momento, então, que a pessoa vai se deparar com uma memória que vai vir à tona, né? E Uhum. memória, é importante dizer que memória é diferente de lembrança, né? A memória, ela é um registro que a gente carrega, inclusive num nível celular também, mas a origem é num nível sutil, porque tudo surge de um pensamento que a gente tem sobre algo que vai desencadear em sentimentos, em emoções, em situações, e que a gente fica com aquele registro, como se fosse um input mesmo, né? Aham. Então, o ideal é no início, enquanto até a pessoa se sentir preparada para lidar com o seu próprio ciclo de energia, ela ter alguém para apoiar ela, porque tanto que a gente não usa o termo de terapeuta, né? Porque a pessoa, na realidade, vai estar ali apoiando quem vai estar respirando. A pessoa que Uhum. respira que faz tudo, na verdade, né? Sim, sim. Uhum. Precisa só de um facilitador nesse caso, né? Isso, para orientar, para ela saber como lidar com as situações que podem vir e Uhum. principalmente continuar respirando da forma correta, porque no início a tendência é da gente parar de respirar, porque essa é a tendência que a gente tem na vida, né? Qualquer Sim, com situação certeza. desafiante, a primeira atitude que a gente tem inconsciente é trancar a respiração para não sentir aquilo que a gente Sim, está vivendo. por isso é tão importante a gente trabalhar, inclusive até as outras técnicas, né? No yoga a gente tem tantas técnicas de Uhum, respiração que eu acredito que deve até auxiliar no momento em que a pessoa vai fazer essa sessão de renascimento, né? Porque realmente é muito também. fácil, né? A nossa mente, ela acaba voando ali, né? E, É. Lari, outra coisa que eu ia te perguntar ali, que tu estava falando e me veio, Uhum, existe um número de respirações? Quanto tempo a pessoa precisa ficar ali respirando para que ela uhum, consiga acessar o que de alguma forma ela está buscando, né? Porque se ela vai para uhum. uma sessão de renascimento, ela está buscando receber alguma informação, né? Uhum. Então, eu vou aproveitar e responder duas perguntas que eu acho que eu não concluí completamente a anterior com essa tua Tá. pergunta de agora. O Leonard Dior, inclusive, que é quem desenvolveu a técnica, ele indica que uma pessoa, para começar a respirar sozinha, o ideal é que ela faça pelo menos 10 sessões individuais com um facilitador e também que ela participe dessas vivências em grupo ou então de retiros, porque nas vivências em grupo e nos retiros, a pessoa, além de aprender a respiração em si, a lidar com a respiração, ela aprende também a guiar outra pessoa, a facilitar. Isso é Uhum. incrível porque quando você se enxerga apoiando, eu digo se enxerga porque a essência de tudo é a unicidade, né? Tanto que Sim. existem facilitadores ou pessoas, às vezes, em vivências ou em retiros, que elas estão ali apoiando a pessoa que está respirando e que ela sabe. E a pessoa está sentindo, está com uma memória do avô dela, ou dela quando Aham. é criança. Depende do nível de sensibilidade de quem está apoiando, consegue sentir, porque essa memória, ela é uma só, né? Cada um desenvolve com uma característica peculiar, de Uhum. acordo com a sua ancestralidade e com as suas experiências de vida. Mas no fundo, as memórias são todas umas, né? Então, por isso que a gente tem que respirar, na verdade, até o fim da vida, todos os dias, se possível, Sim. né? Aham. Então, seria isso. E a questão de trabalhar algo específico, Clau? No Renascimento, tem uma questão que é um pouco diferente das outras, porque que eu acho que é mais próximo da visão da constelação também, porque também é sistêmico, que às vezes a pessoa vai com uma intenção de trabalhar uma questão e surge outra, né? Entendi. Porque Então ela achava que geralmente era uma coisa e a raiz daquilo pode até ser outra, né? pode ser a raiz daquilo especificamente, ou pode ser que venha algo que não tenha ligação com aquilo que ela foi com a intenção de trabalhar, Ah, sabe? tá. Entendi. Porque o que vai vir à tona para a pessoa, a memória que vai vir à tona naquele momento, é o que está mais atuando na vida da pessoa.
naquele presente. Uhum. E às vezes ela pode achar que algo seja mais urgente, mas, vamos dizer assim, a inteligência divina entende que é mais necessário ela liberar uma outra memória, Uhum. né? Sim, o que Então de fato tem ela essa precisa questão. trabalhar, né? Aham. Uhum. E agora eu não lembro se tu respondeu quanto tempo leva mais ou menos uma sessão de renascimento. O tempo da sessão não respondi. Olha, geralmente a gente tenta nas primeiras sessões fazer com que uma pessoa respire por pelo menos 1 hora, tá? Uhum. Mas não tem como dar uma certeza de tempo limite, porque como é o próprio campo que comanda tudo, é a própria Sim. energia, às vezes ela pode se estender, e se estender por algumas horas, inclusive. Né? Já teve Uhum. casos de pessoas que em uma sessão ficaram respirando por 3, 4 horas. Né? Uhum. Assim Pode como tem acontecer. casos de... Aham. Pode Desculpa te falar. interromper, mas me Não. veio a pergunta. Pode Aham. acontecer de essa pessoa respirar 1 hora e ela não acessar nada? Também acontece, principalmente nas primeiras sessões, principalmente nas pessoas que são muito racionais e muito mentais. Porque o que Uhum. acontece? A tendência da mente é sempre querer ficar no controle, né? Sim. Mas é bem raro acontecer, tá, Clau? Mas às vezes acontece. Eu particularmente sei de pessoas que até um dos meus professores, as primeiras pessoas que eu tive contato, ele fez, eu acho que 19, 20 sessões até conseguir se permitir sentir algo, né? Mas Uhum. tem pessoas que às vezes na primeira, na segunda, pode acontecer também de não conseguir chegar a entrar. Porque o que acontece? Acontece muito de você querer, o ciclo de energia começar a querer acontecer e a pessoa meio que se desespera um pouco, porque a mente entende que ela está perdendo o controle, né? Aham. Então, vai muito do momento da pessoa, mas como eu comentei comigo, de todas as pessoas que já respiraram comigo, só uma pessoa que já passou por isso. Aham. E era uma pessoa bem racional, assim, que ela ficou várias sessões sem conseguir, inclusive, entrar no ciclo de energia, porque era muito mental, né? Uhum. Só que chegou um determinado momento que aconteceu o ciclo de energia, né? Então, vai... Só que, geralmente, quem chega a ter contato com alguém que trabalha com renascimento e que a pessoa se sente que eu preciso fazer isso agora e eu sinto que eu estou pronto, então, dentro desse entendimento, quando acontece de uma forma natural, a pessoa está pronta, Sim. né? A pessoa está Uhum. pronta. Uhum. Mas, Uhum. respondendo a pergunta, pode acontecer sim, dependendo do nível de apego a essa questão de não sair do controle. Sim, entendi. E Lari, a gente conversou até. A gente pode acessar memórias, inclusive, é, do útero, né? No momento em que a gente estava no útero da nossa mãe, né? Uhum, É sim, possível isso? Se queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas sim, entenderem sim, também. claro. Tanto que vincula com o porquê que a doutora Eleanor compartilha o renascimento, né? Porque ela trabalha com Isso, essa ciência do início da vida. exatamente. Eu conheci a doutora Eleanor antes de conhecer o Renascimento. Fiquei pensando quando que eu vi ela pela primeira vez e realmente faz bastante tempo. Aham. Porque o Leonard Jorge, quando ele descobriu o Renascimento, na verdade foi bem intuitivo. Ele fazia todos os dias práticas de pranayamas na banheira em casa. E ele sempre chegava a um determinado momento que ele sentia uma vontade gigantesca de sair da banheira e ele não sabia por quê. Ele simplesmente saía. Até que teve um momento que ele se questionou por que que eu sempre tenho essa necessidade de ter que sair naquele momento. E ele Aham. resolveu ficar para ver o que acontecia. E nesse ficar, ele acessou memórias intrauterinas, né? Até porque a água remete muito a essa questão do útero. Sim. E, Uhum. enfim, ele ficou anos estudando esse autodidata, esse processo, né, do renascimento, e aí ele foi compilando fazendo associações com estudos do Frederic Leboyer, sabe? Tanto que existe toda uma parte de uma psicologia espiritual do renascimento, onde ele catalogou essas relações, sabe? Aham. Da forma como a pessoa respira, com essa questão de parto, de vida intrauterina e principalmente de parto também. Além, claro, dos primeiros momentos de vida e da primeira infância, né? Que é o momento onde a gente registra, né? Onde a gente absorve essas memórias e que vão guiar toda a forma que a gente vai viver.
Então, só voltando ao Isso. foco aqui da vida Aham. Sim. intrauterina, então, dentro disso, acabou que hoje, inicialmente, a gente não começa respirando na água, existe essa etapa de fazer renascimento na água, sim. Ah, Só que interessante. geralmente é depois de um certo tempo, de algumas respirações que a pessoa já fez a seco, que é o que a gente chama, né? Porque Uhum. na água é muito rápido o processo. Coisa que em Entendi. uma respiração a seco a gente às vezes demora nas primeiras sessões assim 30 minutos para entrar no ciclo de energia, numa forma generalizando. Na água, às vezes em 5 minutos a pessoa está entrando no ciclo de energia. Então, Uhum. às vezes, isso assusta muito as pessoas. Por isso que ele trouxe, ele adaptou esse primeiro momento, esse primeiro contato com a respiração a seco. Aham. Mas assim, não quer dizer que na respiração a seco a pessoa não possa entrar em contato com memórias do próprio parto, às vezes do parto, quando é mãe, né, que gestou do parto dos filhos novamente, com a Aham. vida Isso eu ia até te intrauterina. perguntar, assim, porque Sim. são memórias, no caso, né? Eu vou fazer um renascimento. São memórias Uhum, que eu acesso do parto, no caso, né? Do momento que eu tive na uhum, barriga da minha mãe, uhum. porque a gente sabe que o útero, na realidade, ele guarda muitas memórias ancestrais, né? Sim. Uhum. Então, até agora me veio uma questão. Por ser mulher, nós conseguimos acessar no renascimento memórias da nossa ancestralidade, que não seja somente de quando eu estava no útero da minha mãe, e sim de outras gerações? Sim, não só as mulheres, mas os homens também, porque nós já Ah, fomos legal. muitos homens e já fomos muitas mulheres, Sim. né? Então, Aham, aham. toda a nossa ancestralidade, na realidade, nós somos a soma de toda essa ancestralidade. Sim. Então, qualquer Uhum, pessoa, tanto homem quanto mulher, pode acessar vida intrauterinas suas ou de antepassados, né? Não uhum. existe regra quanto a isso. E é Não existe possível exceção. distinguir isso no momento que a pessoa tá acessando essa memória? Será ela consegue distinguir ou o facilitador ajuda ela a definir se é Uhum. a memória dela ou da ancestralidade? Uhum. Então, aí vem aquela questão da diferença de memória e de lembrança, né? Porque nunca uma sessão ela é igual à outra, inclusive para uma mesma pessoa. Porque vão existir sessões onde a pessoa vai praticamente reviver uma situação, que ela Uhum, vai ter em contato com aquela lembrança, que é todo o desenrolar de como que algo aconteceu, tá? Existem sessões assim, tá? uhum, Mas existem sessões onde a pessoa só entra em contato com a memória, mas não com a cena onde aquilo surgiu, entende? uhum, Da uhum. origem daquilo. Ela entra em contato, às vezes, só com o sentimento, só com as sensações, Sensações, né? Uhum. e aquilo ali, o importante é que aquilo se dissolva com a respiração, né? Então, Uhum, não tem entendi. como dar certeza que você vai reviver uma determinada situação, porque reviver não é o propósito. Às vezes Uhum. acontece. Se a pessoa precisa passar por isso, vai acontecer. Mas Seria, no caso, acessar e limpar através da nossa respiração. exatamente. O foco principal é você liberar a memória, você limpar ela do teu sistema, porque quando você limpa ela do teu sistema, você está limpando para frente e para trás. Então você limpa nos seus Sim. filhos, nos seus netos que virão e nos seus antepassados também, Literalmente né? deixa o caminho livre, né? Deixa o caminho livre, exatamente. E Sim. geralmente, assim, são poucas as pessoas que entram em contato já nas primeiras sessões com uma memória, por exemplo, de parto, sabe? Mas eu já passei por situações, eu lembro de uma vivência que a gente deu há uns anos atrás, que uma das pessoas era um senhor que foi acompanhando a esposa, que ele Aham, nem sabia o que era aquilo ali que ia acontecer, e ele simplesmente acessou o próprio parto durante a respiração, sabe? aham. E ele foi descrevendo tudo, assim, foi uma coisa muito linda, sabe? Ele Que ficava incrível, olhando né? as mãozinhas dele, assim, sabe? Bebezinho recém-nascido, a coisa Aham, mais incrível. E às vezes a pessoa simplesmente entra, às vezes, por exemplo, pode vir só um choro de recém-nascido ou de uma uhum, criança, enfim, mas não necessariamente a lembrança do que era que estava acontecendo. O que importa é essa memória que aflora para ela poder ser solta, né? Para poder liberar o sim, sistema dela. E uhum, importante dizer que, independente da memória que for, a forma como funciona essa liberação é a pessoa se permitir entrar dentro daquela memória, né? Então, durante o ciclo de energia, o que acontece? A energia que vem junto com o prana, ela vai
movimentar em todos os nossos corpos, densos e sutis, e ela vai fazer simplesmente o relaxamento dessa respiração específica do renascimento, ele vai fazer vir à tona a memória que precisa vir naquele momento, e a pessoa se permite entrar em contato, sentir o que aquela memória está trazendo. Então, a pessoa ela vai sentindo e ela continua respirando com a técnica da respiração de renascimento, até o momento que, puf, literalmente assim, desaparece, Ô, dissolve. Lari, e agora me veio uma pergunta assim: é possível curar alguma doença que esteja no corpo físico? Digo assim, claro que eu sempre gosto de falar, né? Toda doença, eu acredito que a gente precisa manter o nosso o auxílio médico, tudo, não parar tratamento, né, quando tá fazendo essas terapias alternativas, mas assim, no que pode auxiliar, por exemplo, o renascimento na cura de alguma doença? Então, Clau, é um assunto assim que é muito bacana. É importante a gente ter essa questão de continuar com o tratamento dentro da medicina, né? Que nós temos moderna, até porque se ela está aí, ela tem um propósito, né? Exatamente. Mas a gente sabe, existem casos de pessoas que sim, que já chegaram a desenvolver doenças manifestadas no corpo físico, né? Assim como tem pessoas, eu sei, tem casos de renascedoras que faleceram com câncer, né? Então, assim, não existe uma regra, cada pessoa tem uma história a ser vivida também. Mas Sim. a gente sabe que toda doença no físico, ela é só uma condensação, né, de algo que estava no sutil, porque tudo inicia a partir de um pensamento. Eu tenho um pensamento sobre determinada situação, que eu estou com uma pessoa, por exemplo, e esse pensamento que eu tive, que é um pensamento que vem da separação, né, que é uma origem do sofrimento que a gente sabe, né, com o yoga. E esse meu pensamento, ele vai gerar um sentimento, uma emoção. E toda vez que eu revivo ele, eu volto a sentir essas emoções, esses sentimentos. Então, eu estou colocando mais energia nesse pensamento original. Eu vou reforçando aquilo. Né? A gente tem um caso assim bem simples de pessoas que, por exemplo, guardam muitas mágoas, né? Então, que revivem aquilo, ficam remoendo e vão colocando mais energia até que vai solidificar no corpo físico. E através da respiração de renascimento, o processo inverso aconteceria a partir do momento que a memória aflora no ciclo de energia, né? A pessoa vai primeiro sentir aquilo que está mais recente nela. Às vezes podem começar com sensações físicas, literalmente, de sentir fisicamente algo no seu corpo. E aí ela vai entrando dentro daquela sensação física e até vai chegar um determinado momento que ela vai chegar numa emoção, num sentimento, e ela vai continuar respirando e ela vai chegar em contato com uma situação que deu origem para aquilo tudo, com um pensamento que ela teve sobre aquela situação. Né? Entendi. Então é possível sim. Existem Legal. casos, existem vários casos. Inclusive, uma das pessoas que já respirou comigo, ela era já amiga minha, e ela foi me procurar porque a doutora Eleanor indicou para que ela fizesse respiração de renascimento, porque ela já tinha tido tumor cerebral 2 vezes, Nossa. né? E daí É tinha incrível esses casos voltado, tem também. estava querendo voltar por uma terceira vez, e ela fez 2 sessões comigo. E na primeira sessão, não vou citar nomes aqui, né, mas se ela estiver assistindo, ela vai saber quem que é. Ela adora que eu compartilhe, porque ela é apaixonada. Na primeira sessão, ela reviveu a primeira cirurgia dela, que ela era bem novinha. E na segunda sessão, ela não acessou nenhuma lembrança de uma situação específica, mas ela sentiu e ela enxergou, porque ela é bem sensível, ela enxergou um líquido preto escorrendo pelos narizes e pelas orelhas dela, e que vinha da cabeça, sabe? E de lá então, ela nunca mais precisou fazer nenhum acompanhamento, nenhum tratamento, nunca mais teve tumor nenhum. Legal. E Lari, trazendo assim, ó, para os, né? Vou dizer para os tempos atuais, o que mais o pessoal tem pedido, assim, perguntado, eu vejo até na questão do yoga, às vezes nas perguntinhas que eu no Instagram, é sobre ansiedade e estresse, né? Então, a gente tem isso é algo que tem, acho que
todo mundo, né, já passou e passa por isso, mas a questão é o excesso, né? Como que o renascimento ele pode auxiliar as pessoas? Quais são os benefícios? Vamos falar no geral, então, os benefícios do renascimento, né? Eu Uhum. fui lá, fiz o renascimento, acessei uma memória legal, consegui, né, trazer a compreensão disso, mas o que além dessas memórias, o renascimento ele pode me trazer de benefícios no meu dia a dia. É. Eu só vou dar oi pra Laura, que ela me deu um tchauzinho ali, eu esqueci de cumprimentar ela. Você É, nada, en- pessoal. então, assim, em resumo, o que o renascimento vai trazer para a vida da pessoa é mais consciência, mais lucidez, né? Porque a partir do momento que você traz a tua atenção para a tua respiração, você sai do futuro e sai do passado, que é onde existe a ansiedade, é onde existe a depressão, né? Quando você não está no aqui e no agora. E a técnica em si da respiração de renascimento, ela naturalmente ela produz um relaxamento profundo, né? Às vezes é muito comum, por exemplo, uma pessoa ter só sensações maravilhosas durante uma sessão de renascimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas, a maioria das minhas respirações, elas me trouxeram memórias maravilhosas. Então, a pessoa ela pode experimentar, então, inclusive a unicidade com o universo, com Deus, com o que você, qual for a sua crença, o que você compreende como o propósito do porquê estamos aqui, e você experimenta uma bem-aventurança, uma calma natural, um bem relaxamento. E a pessoa que sabe praticar a respiração de renascimento, quando ela está em alguma situação que ela se percebe num estresse ou numa ansiedade, ela tem uma técnica, uma ferramenta que ela sabe que ela pode, inclusive em pé, parar, inclusive de olhos abertos, se ela quiser, fazer a respiração conectada e ela vai, inclusive, sentir no corpo físico aquele relaxamento. Porque uma das primeiras sensações que a pessoa tem quando ela começa a fazer a respiração de renascimento numa sessão, principalmente nas primeiras sessões, ela sente um formigamento no corpo inteiro. Geralmente começa nas extremidades e que pode se estender pelo corpo inteiro. Porque aquele formigamento, na realidade, nada mais é do que uma super quantidade de energia vital, de prana, que vai para as células do corpo, numa quantidade que o corpo não está mais acostumado. Que ele está acostumado com um pouquinho, que é aquilo que faz o fiozinho, que faz manter a vida naquele corpo físico, sabe? Então é uma ferramenta assim, que ela vai trazer, então, ela vai trazer a presença, ela vai trazer a calma, ela vai trazer essa lucidez que a gente precisa para o dia a dia. Legal. Num nível mais terapêutico. E Lari, que eu ia te falar para, de repente, fazer até o convite para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois, que tu vai fazer uma vivência prática, quem quiser experimentar e saber mais, né? Como que vai ser essa vivência? Então, no último domingo de outubro, dia 27, né? Vai ter uma vivência, então, se eu não me engano, são 10 ou 12 vagas, eu estou definindo isso ainda. Que vai ser uma vivência prática. Vai ser durante o período da manhã, das 8 horas da manhã ao meio-dia, no Centro Florescer, onde as pessoas participantes eles vão aprender a fazer a respiração de renascimento. A gente vai ter uma introdução um pouquinho mais teórica, que eu vou explicar, né, das orientações de como é que funciona. E vai ter que nem nos seminários, então, a gente forma duplas. Aí primeiro, então, tem uma primeira rodada onde da dupla deita para respirar e aquele outro, ele vai aprender a apoiar outra pessoa que está respirando. Legal. E aí depois a gente troca, aquele que antes estava ajudando a apoiar, ele deita para respirar e vice-versa. Mas sempre vai ter eu e vai ter outra pessoa também para ajudar a dar esse apoio. Porque é bem tranquilo, assim, na hora vem as instruções, as palavras que a pessoa que está apoiando precisa falar para outra, porque quem faz tudo é a pessoa que está respirando, na verdade, né? Sim. Então é bem legal. Eu, particularmente, sou bem apaixonada pelas experiências em grupo com o Renascimento, porque a gente cria um campo muito mais forte quando nós estamos em grupo, né? É verdade. Então fica o convite
Para quem quiser fazer essa experiência, vai ser muito bonito, vai ser bem legal. E Lari, para fazer... tu tá atendendo com atendimento individual, caso o pessoal queira saber, ou só as vivências? Eu não lembro mais. Sim. Então, é que a gente conversou faz algumas semaninhas e não conversamos mais, né? Então, realmente, nesses últimos dias eu decidi voltar num ritmo bem mais devagar, porque quem não sabe, eu agora sou mãe, né? Tenho um baby de 5 meses. Então, a princípio, eu abri sim alguns horários semanais para atendimentos individuais também. Então, quem tiver interesse, às vezes tem pessoas que gostam mais de sessões individuais, ou que às vezes pode ter algum compromisso no dia 27, né? E quem quiser mais informações, pode me mandar um direct por mensagem, ou pelo próprio do Centro Florescer também, que com certeza eu compartilho com muita alegria mais infos. Sim, eu até vou escrever aqui o teu Instagram, caso alguém não te siga, né? Então, a Lari é Padma Vida Plena, né? Isso mesmo. Quem quiser seguir ela, ela faz algumas postagens também sobre yoga, né? Também dá o Hatha Vinyasa para mães e bebês. Com bebês. Baby friendly. E vou deixar o meu aqui, caso tenha alguém que não me siga. E alguém, se alguém tiver alguma... a Mami está aí. Antes, deixa eu ver quem mais... Tava minha sogra também aqui. A Andressa. Se alguém tem alguma pergunta, a gente vai fechar, porque já está quase dando o nosso tempo, por incrível que pareça. Passa rápido, né? Passa. Então, se alguém também tiver alguma pergunta, né, Lari, quiser mandar no direct, enfim, ou no Insta pode aqui do ficar à centro, vontade. né? Ou algum tema, sugerir algum tema também com relação ao renascimento, né? Enfim, ou ao yoga também, a gente aceita essas sugestões. Exatamente. Né? Então é isso. Acho que é isso, assim, né? Para resumir o básico do que é o renascimento, como funciona, quais os benefícios. E quem quiser mais também, ficou o convite aí da Lari, né? Para vivência no dia 27. 27 de outubro. 27. Isso, então tá bom. Gratidão pelo convite, Clau. Foi muito gostoso conversar um pouquinho sobre a respiração de renascimento. E fico aberta para quem quiser. Aí, vem. Com certeza. Então tá bom, amada. Beijo para todo mundo, tá? Beijos para a Alicinha. Beijo para o Matheus. Manda.